Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil. Nacional. Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 40 minutos nesta terça-feira, 30 de maio de 2023. No ar, o programa No Mundo da Bola, que tem nos comentários Valdir Luiz. Na mesa de áudio, a competência, esse cara é demais, do Rafael Espíndola, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Me amarro nesse timão, que joga com coração, e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional. Rodrigo A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. E a Nacional transmite amanhã jogão de bola no Newton Santos. Casa cheia, casa cheia. Botafogo e Atlético Paranaense. É claro, com transmissão da Nacional. André Marques, Mário Silva, Maurício Costa. E quem tem os detalhes desse jogão é o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite, Xará. Boa noite, meu xará, boa noite, Valdir Luiz, a todos que nos escutam. Botafogo, previsão de casa cheia amanhã, 33 mil ingressos já vendidos, capacidade de 40 mil, são geralmente a capacidade do estádio Newton Santos, então já temos um excelente público até amanhã. Essa torcida apaixonada, né? É demais e também numa fase fantástica, afinal, em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, venceu 7. Só que agora é uma competição diferente, é a Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Botafogo foi derrotado por 3-2 lá na Arena da Baixada, na grama sintética, que também agora é grama sintética no estádio Newton Santos. O Botafogo chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas levou a virada. E a grande novidade desse Botafogo de amanhã, além da sua gloriosa torcida, que já está fazendo a sua parte, comprando todos os ingressos para o jogo, é a volta do centroavante Tiquinho. Centroavante que em 39 jogos com a camisa botafoguense fez 22 gols, está numa boa fase, não jogou o último jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro porque estava suspenso pelo cartão amarelo. E agora a expectativa é que ele retorne aí 100%, descansado, e o Botafogo precisa muito dos gols do Tiquinho, porque precisa vencer pelo menos 2-0 para se classificar direto. Lembrando que caso o Botafogo vença por a diferença de apenas um gol, essa vaga para as quartas de final da Copa do Brasil terá que ser decidida nas penalidades máximas. Rodrigo. Muito obrigado, valeu Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Ao meu lado, o Botafogo tinha tudo para essa partida de amanhã ter uma vantagem um pouco melhor, mas vacilou na partida anterior, permitiu a virada, mas mesmo assim eu sou mais fogão. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito, hein, Valdir? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo Ricardo, Rodrigo Campos, a dupla de Rodrigos, grandes amigos, ligado aqui ao nosso lado aqui no Mundo da Bola. Olha, Rodrigo, o Botafogo fez um primeiro tempo bom lá, segundo tempo se desarrumou, perdeu de 3-2, mas não é o fim do mundo, porque, como disse bem o Rodrigo Ricardo, o Botafogo, se vencer por um gol de diferença, leva a decisão por pênalti. Olha, é um jogo que não dá para cravar um favoritismo para ninguém. O Atlético joga por um empate. O empate é do Atlético. É um time que tem jogadores experientes, tem uma zaga forte, mas o Botafogo tem que partir para cima. Claro que não pode partir para cima de maneira desacerbada. Tem que ir com equilíbrio para não tomar um gol. Se tomar um gol pode complicar. É o tipo do jogo que o Botafogo pode até tornar o jogo fácil. Se fizer um gol como fez com 2 minutos contra o América Mineiro, vai mudar todo o panorama do jogo. Mas se o gol custar a sair, a torcida tem que colaborar, incentivar, mas o time tem que ter equilíbrio. Veja um jogo muito difícil para o Botafogo, mas futebol é futebol. O Botafogo pode conseguir essa vitória e passar para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí, Rodrigo Ricardo? Uma última, que hoje o diretor de futebol do Botafogo, o Mazuco, ele deu uma coletiva, não falou assim grandes novidades, não anunciou reforço, mas tentou acalmar os torcedores de que não vai sair ninguém, que ele acredita que os jogadores vão ficar, enfim, né, a gente vai ter uma janela daqui a pouco, e tá dizendo, né, como a fase tá boa, a gente sabe que no futebol não dá para cravar nada, porque
porque se a grana for alta, sai sim. Eu tive conversando com algumas pessoas de Botafogo no domingo lá, a informação que eu tive é que vem 5 jogadores aí, ele não quer se precipitar para dizer, e que o Botafogo vai tentar segurar pelo menos Lucas Perry e Adrielson até o final do ano, Rodrigo. Lucas Perry, que com certeza um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, um grande goleiro, sem dúvida nenhuma, este do Botafogo. E a Nacional transmite amanhã, Botafogo e Atlético Paranaense, 18h46. Outro jogão amanhã, duelo em preto e branco, Atlético Mineiro e Corinthians. No primeiro jogo deu Galo 2-0, Corinthians vem de vitória contra o Fluminense, a primeira sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, que admite estar animado para esse jogo de amanhã. Eu sempre acreditei no que nós estamos fazendo, porque eu estou internamente, eu procuro falar isso, porque aqui é uma coisa, a entrevista, vocês são profissionais, tem que analisar as coisas que estão acontecendo, mas eu tenho aqui uma série de coisas que eu tenho que ter muito, ser bem comedido e falar algumas coisas que eu posso ou que eu não posso, de repente usar vocês com inteligência, né, para poder passar a nossa mensagem, né? Eu sentia que nós estávamos próximos de ganhar. Então acho que os jogadores estão de parabéns, estão querendo. Então nós temos um grupo bastante forte, unido, né? Surgem muitas coisas, né? A gente não tem que ficar falando muito, mas surgem muitas coisas que fulano não fala com o outro, sabe aquelas coisas assim que começa a surgir opção de informação que sempre quando você está num momento de estabilidade surgem muitas informações de muitas coisas que às vezes não existem. O jogo de quarta-feira não está acabado, o Atlético não classificou, tem que ganhar da gente, ou empatar da gente, ou ganhar, perder de 1-0 para poder classificar, e nós temos um jogo em aberto. Esse é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Pelo lado do Galo, o técnico Kudê quer ser protagonista também fora de casa. Sempre falamos um jogo de 180 minutos. Eu sei que ganhamos a primeira parte desse jogo de 180. Não sempre preparamos o jogo para ganhar, mas a ventaja que podemos ter agora, vamos a preparar o jogo para tentar ganhar, para tentar ser protagonista fora de casa. É o jeito que tentamos jogar e que tentamos mostrar para toda a gente. Valdir, missão difícil do Corinthians, mesmo jogando em casa, tendo em vista o primeiro jogo onde o Galo venceu por 2-0. 2-0 é uma missão muito difícil. Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil, porque o Atlético é uma equipe muito qualificada, tem um banco superior do Corinthians. Claro que a vitória do Corinthians diante do Fluminense acalmou um pouco os ânimos, deu um pouco mais de tranquilidade para a torcida, mas eu vejo a situação muito complicada do Corinthians. Com relação à sonora do Vanderlei, hoje, quem passa informação é assessor de jogador, porque hoje a imprensa não tem mais, como na nossa época de repórter, Rodrigo, e o Rodrigo Ricardo não pegou essa época, que a gente ficava na beira do campo, bebia uma água, conversava com o roupeiro, com o médico, com o preparador físico, e as notícias chegavam sempre pra gente. Hoje não, hoje quem passa a informação são os assessores dos jogadores, porque tem interesse. E aí é claro que a informação é filtrada. A informação é filtrada. Então hoje a coisa está muito mais difícil, mas eu concordo com o Vanderlei quando ele diz uma coisa correta. Ele tem que ter equilíbrio nas coletivas para que não possa perder o grupo. Qualquer frase que você coloque de maneira errada, você pode se complicar com um grupo de jogadores. 18h49. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do... Momento Estádio. Dose dupla, primeiro com o professor Wagner Gomes, surfando na notícia, atletismo e o tênis. E aí, professor? O Praia Clube é muito conhecido por ter uma equipe de vôlei vencedora, mas na realidade o clube vai além e apresentou a equipe de atletismo que consta de 53 atletas e 12 treinadores. O projeto é uma parceria entre o Praia Clube, a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Uberlândia e o Exército Brasileiro, com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes. Um dos grandes destaques entre os atletas é Darlan Romani, campeão mundial do arremesso do peso, campeão pan-americano, dentre outras conquistas. O tênis brasileiro tem cada vez mais visibilidade no cenário internacional. A tenista Ingrid Martins também representará o Brasil na chave de duplas do torneio de Roland Garros. Ingrid forma dupla com a bielorrussa Irina Shimanovic. Elas conseguiram entrar devido a algumas desistências. Como estavam na lista alternativa, foram chamadas e enfrentarão a dupla formada pela ucraniana Anelina Kalinina e a romena Irina Begu. O jogo será na primeira rodada de Roland Garros.
Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Muito obrigado, professor Wagner. Eu quero informações sobre o atletismo paralímpico. Alô, Astrid Nick. O paraibano Ariosvaldo da Silva Parré conquistou sua segunda medalha de ouro no Grand Prix de Atletismo Paralímpico na Suíça no último sábado, último dia da competição. O atleta venceu a prova dos 100 metros, classe T53, cadeirantes, com o tempo de 14 segundos e 61 centésimos. Na última quinta-feira, 25, Parré havia ganhado a sua primeira medalha de ouro na competição nos 200 metros, com a marca de 26 segundos e 55 centésimos. Além dos 2 pódios dourados, ele também levou bronze nos 400 metros na sexta-feira, 26. Já o paulista Leonardo Melo conseguiu registrar o recorde brasileiro na prova dos 1.500 metros da classe T54. O atleta cadeirante, que nasceu com antigripose, finalizou a disputa em 3 minutos e 1 segundo e 64 centésimos, superando a antiga marca de Carlos Pierre de Jesus. Muito obrigado, valeu, Astrid Nick. Amanhã também tem bola rolando na Copa do Brasil para Cruzeiro e Grêmio. Bahia e Santos e o Internacional e o América Mineiro. Ô Valdir, em relação ao jogo Bahia e Santos na Fonte Nova amanhã, no primeiro duelo 0-0. Olha, eu fico com o Bahia. Eu acho que o Bahia tem um time melhor do que o Santos, vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, mas é um time melhor, joga com apoio da torcida na Fonte Nova. Eu acredito piamente que o Bahia possa conseguir um resultado simples, 1-0, classifica o Bahia, porque o Santos vem de uma derrota para o Bragantino, é um time limitado. Cruzeiro e Grêmio, no primeiro jogo 1-1, amanhã a bola rola no Mineirão. Quem tem mais chances de avançar, hein? Olha, eu diria o seguinte, é um jogo altamente equilibrado, mas eu acredito no Grêmio. Eu gosto muito do time do Grêmio, o Renato começa a dar uma cara ao time do Grêmio, já está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, é um time copeiro, para mim Grêmio. Inter e América, Beira Rio, primeiro jogo, América 2-0. O América caiu bastante de produção, foi atropelado pelo Botafogo no domingo, foi atropelado por Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, e o Inter se reabilitou depois de não vencer a 4 jogos, venceu o Bahia por 2-0. Sendo no Beira-Rio, acredito que o Inter consiga reverter esse quadro. Para fechar, Valdir, pelo menos em relação à Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras no primeiro jogo no Allianz Parque, Palmeiras venceu por 3-0. A missão do Vojvoda amanhã é muito complicada. Muito difícil. Com todo o respeito ao trabalho que faz o Vojvoda, ao time do Fortaleza que tem bons jogadores, para mim esse jogo é só para cumprir tabela, Rodrigo, da Palmeiras. E outro jogo também que é para cumprimento de tabela é Sport Recife e São Paulo. Primeiro jogo, o Sport perdeu em casa por 2-0. Acredito que o São Paulo, com essa vantagem no Morumbi, vai se classificar. Beleza, já tem mais informações sobre Copa do Brasil, mas antes, Rodrigo Ricardo, hoje dia importante no Vasco, teve entrevista coletiva, o Paulo Brax, um homem forte da 777, falou, mas disse alguma coisa? Meu xará não disse muita coisa. O Paulo Brax, o diretor executivo da SAF, disse o mais importante, mas a gente tem sempre pé atrás, que o Barbieri segue no cargo, apesar dos péssimos resultados que o Vasco está. O Vasco está hoje no Z4 do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vasco é contra o Flamengo na segunda-feira. Jogo que, para muita gente, caso aconteça mais uma derrota, o Barbieri talvez não se mantenha no cargo. Mas faz parte, até o Valdir, que tem muito mais anos que nós, do dirigente dar aquela força pro técnico. Quando você ouve o dirigente dizer que o técnico não vai cair, é aí que ele cai. Ô, Valdir, um ponto que eu queria tratar contigo em relação a essa entrevista. Ele começou a entrevista dizendo: o Vasco estava numa situação ruim há 20 anos e nós estamos há 5 meses. Ele sabia de tudo isso. A 777 sabia de tudo isso, porque isso fica um álibi muito forte para quem sentar naquela cadeira daqui a um ano, o Vasco na Série B falar: o Vasco está há 21 anos, daqui a 2 anos o Vasco está há 22 anos. É só uma transferência de responsabilidade? Ele foi feliz como foi o Barbieri quando disse que o Vasco não sabia jogar Série E. Foi feliz. Ele sabia a história do Vasco. Não é 20 anos que o Vasco está. O Vasco conquistou a Copa do Brasil, conquistou títulos importantes. Então, e você tem toda a razão. Ele sentou ali e já sabia o
que tá o passado do Vasco, a dívida do Vasco. É que nem o João Teco, sabia tudo do Botafogo. Ninguém enganou ninguém. Eu só acho o seguinte, ô Rodrigo, o Barbieri tem que ser cobrado, tem, mas tem que cobrar do preparador físico também. Ô Bonitão, vem cá. Por que o Vasco é o único time que não tem, dos grandes do Brasil, dos 12 grandes do Brasil, o Vasco é o único que só tem uma competição. E o time morre no segundo tempo. Passa a semana inteira treinando, dormindo e comendo. E nos últimos 2 jogos, contra São Paulo e contra agora o Fortaleza, tomou gol depois de 40 minutos. Não, isso tem se repetido em todas as rodadas. Então não pode, Rodrigo, tem que chamar o preparador e falar, o que está acontecendo? Não pode. O Vasco vai pegar o Flamengo, que joga quinta com o Fluminense. O Vasco vai ficar de sábado até a outra segunda. Tem que superar o Flamengo, pelo menos no aspecto físico, né? A criação da Libra está meio emperrada. O Fundo dos Emirados Árabes, representado por Mubadala, fez uma proposta de 4 bilhões, mesmo sem a adesão de todos os clubes. Ô Valdir, você acredita nessa liga prosperando? Olha, eu não acredito por um motivo muito simples. Cada um quer tratar de si. Ninguém quer tratar do coletivo, do conjunto da obra. Todo mundo quer tratar de si. O Flamengo quer ganhar mais, o Corinthians quer ganhar mais, o Palmeiras quer ganhar mais. Então, enquanto não houver a união dos clubes, não há liga. Fla-Flu amanhã, aliás, quinta-feira. As duas equipes não vivem um grande momento no Brasileiro, mas o que você espera desse jogo, a segunda partida da Copa do Brasil em Valdir? Um equilíbrio total. Para mim não tem favorito. É o tipo do jogo que, na minha opinião, vai decidir no pênalti a vaga para as quartas de final. Lembrando que na próxima janela de transferências, o volante Alan está na mira do Flamengo. O Atlético de Minas tem 70% dos direitos do atleta. Seria uma boa, Valdir? Um ótimo jogador canhoto, habilidoso, marca bem. Tá fazendo muita falta no time do Atlético, já que ele tá vindo de contusão. Não joga um bom tempo, hein? Vamos conferir a agenda da semana. E aí, Bruno Mendes? Semana de definições da Copa do Brasil 2023. Conheceremos os times que vão avançar para as quartas de final do torneio. Bahia e Santos empataram no primeiro duelo em 0-0. Portanto, ninguém tem a vantagem na Fonte Nova. Zagueiro do Bahia, Canu, fala desse jogo contra o Peixe. É um jogo muito difícil. Lá já foi disputado. Aqui vai ser mais ainda. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia, para a gente sair com triunfo e, consequentemente, a classificação, que vai ser muito importante para nós e para o clube. Já o Fortaleza terá uma dura missão, jogando no Castelão. Terá o Palmeiras pela frente na partida de ida. O Verdão venceu por 3-0. Cruzeiro e Grêmio fazem um jogo equilibrado no Mineirão. Em Porto Alegre, os times empataram em 1-1. Então, ninguém tem vantagem nas alterosas. Corinthians e Atlético Mineiro jogam em Itaquera. E o Timão vai ter que correr muito, já que o Galo venceu o primeiro duelo por 2-0. Quem também vai ter que mostrar valor é o Inter, que recebe o América Mineiro em casa. Na partida de ida em Belo Horizonte, o Coelhão triunfou por 2-0. A Rádio Nacional transmite nesta quarta Botafogo e Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Furacão de virada venceu por 3-2, mas o líder do Campeonato Brasileiro não vai querer deixar barato jogando no Newton. E na quinta-feira, mais 2 duelos, o São Paulo recebe o Sport no Morumbi com uma boa vantagem, já que venceu o duelo em Recife por 2-0. Para fechar na quinta, a Nacional transmite as emoções de Flamengo e Fluminense. As equipes empataram em 0-0 na primeira partida. Portanto, nem rubro-negros nem tricolores disputam o jogo do Maracanã com vantagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Valeu, Brunão. Valdir Luiz, ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, hein? Grande abraço, Rodrigo, para você e para os amigos ligados no Mundo da Bola. Rodrigo Ricardo. Grande abraço, meu xará. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã encontro marcado às 18h40, mas antes, 12h40, tem um bate-bola nacional aqui na mais querida do Brasil. Eu fico por aqui, uma boa noite e um forte abraço, galera! Rodrigo Campos.